Eu comecei a minha carreira artística, eu tinha 3 para 4 anos, mais ou menos. Eu comecei como cover da Xuxa, na verdade, né? Fazendo shows como cover da Xuxa e fazendo comerciais de TV também, fotos para revista. Então, assim, a carreira musical sempre foi um grande sonho para mim, sempre foi um principal objetivo, até porque com essa idade, 3, 4 anos, eu estava num show junto com os meus pais, né? Um show aqui no bairro. E aí eu pedi para os meus pais que eu queria dançar também, né? Eu vi as outras crianças mais velhas, as meninas mais velhas dançando, e eu manifestei a vontade de dançar também. E ainda até minha mãe falou, você vai dançar o quê? Porque minha mãe nunca imaginou que eu tivesse algum tipo de aptidão para isso. E né, foi quando eu falei para ela que eu queria ser a Xuxa, que eu queria dançar a Xuxa. E a mesma coisa quando eu resolvi cantar, com 6 anos de idade. Né? 6 anos eu comecei a minha carreira como cantora aos 6 anos. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria cantar e ela falou, mas você canta? Mas como assim você quer cantar? Vai cantar o quê? E desde então, né, com 10 anos foi quando eu gravei Cavaleiros. Ou seja, a carreira artística, a carreira musical veio muito antes, né, dessa fase. Eu acho que assim, eu não estaria na carreira artística, na carreira musical até hoje, se não fosse o apoio dos meus pais, né? Eu sou a única que eu tenha conhecimento da minha família que canta. Né, às vezes as pessoas me perguntam, mas tem alguma irmã, algum primo, alguém que cante e tal, e eu não tenho ninguém, assim, a não ser meu avô que tocava sanfona quando era jovem, mas cantar mesmo ninguém da minha família. E a minha mãe sempre gostou muito de música, então quando eu falei pra ela que queria ser cantora, que queria ser artista, ela falou, cara, eu quis ser isso na infância e eu não tive o apoio da família, então já que a minha filha quer, então vambora. Não foi um convite, e sim foram meses e meses de testes árduos para participar uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Eu disse poucas vezes isso, mas o projeto Cavaleiros do Zodíaco nasceu de um projeto inicial que era a nova formação do grupo O Trem da Alegria, né? Então era o remake do Trem da Alegria. Eu, quando entrei para esse processo seletivo, eu entrei para esse projeto. Então, eu participei de teste com mais de 5.000 meninas na época. Eu fiquei, acho que, 6, 8 meses fazendo peneiras e peneiras e peneiras, até ser aprovada. E aí eles estavam na dependência de 2 vozes masculinas, né, 2 vozes de meninos. O William foi o próximo escolhido, né? E aí eu não sei por que motivo esse projeto mudou dentro da Sony Music. E aí foi quando nós fomos convidados para gravar a trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco, que era uma parceria da gravadora com a Manchete, né? Então a gravadora lançaria o disco em parceria com a Manchete, que era quem apresentava o anime, né? Na época a gente falava desenho, hoje em dia tem isso de anime, enfim. Mas o mais curioso de tudo é que o projeto não era para Cavaleiros, e sim para Trem da Alegria. Uma das coisas mais marcantes, eu acho, assim, que inclusive tem registrado, foi quando eu conheci a Xuxa pela primeira vez, que eu abri o berreiro no programa. Então, para mim, foi uma das coisas mais marcantes, porém tiveram várias situações marcantes, como, por exemplo, cantar no Canecão, que era a maior casa noturna, quer dizer, casa noturna não, casa de shows que existia, né, além do Canecão, que era no Rio, e em São Paulo era o Olímpia, né? O Olímpia a gente não chegou a fazer, mas o Canecão nós fizemos durante 3 noites seguidas, eram sexta e sábado, e aí deu tão certo, o sucesso foi tão grande que eles resolveram abrir a bilheteria para o 3º dia, que foi no domingo, também em lotação máxima. Então foram várias situações, né? Gravar com Michael Sullivan, né? Que é o grande mestre da música popular brasileira. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado. Eu falo que assim, foi a maior escola que eu podia ter. Foi a escola Cavaleiros do Zodíaco, a escola Sony Music, foi onde eu me tornei, assim, eu passei de ser uma cantora amadora para me tornar uma cantora profissional.
Foi ali. Então ali eu aprendi muita coisa com o Michael Sullivan. Eu fui produzida também pelo Dalmo Belotti. Dalmo Belotti é um grande produtor musical também, que foi o cara que gravou o disco ao vivo do Nirvana aqui no Brasil. Quando eles vieram para o Brasil fazer uma turnê, eles quiseram gravar um disco ao vivo e foi ele quem produziu o primeiro disco deles ao vivo. Então, assim, foi um grande aprendizado e para mim é até hoje. Eu exerço muitas das coisas que eu aprendi naquela época até hoje. Inclusive até lembrando um pouco conversas minhas com o Ricardo, né? A gente gravando algumas coisas novas pro Danger Sun. E aí eu executava algumas coisas e ele falava, nossa, interessante isso que você faz. Eu falei, cara, aprendi lá atrás. Quem me ensinou foi o Michael Sullivan. Ele, vou levar comigo também. Isso quem me ensinou foi o Dalmo. Vou começar a fazer isso também. Então, não tem... Obrigada, viu, gente? Agora vocês podem ir. Então, cara, é sempre fundamental o aprendizado que a gente adquire, é sensacional. Olha, só coisas boas. Eu falo que foi a melhor fase da minha vida. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você quase não teve tempo para ser criança. Cara, tive sim. Quem disse que durante as turnês eu não era criança? As coisas que o William e eu fazíamos assim eram inimagináveis. Nos hotéis que a gente se hospedava, normalmente eram hotéis, né, bacanas e tal, luxuosos, a gente ia lá no último andar, assim, aí apertava as campainhas de todos os quartos, aí corria pro elevador, ou então apertava todos os botões do elevador, sabe, prédio enorme. E, nossa, eu me diverti muito, né? Então, também consegui ser criança na rua, brincando, mas lembro só coisas boas, me recordo dessa fase. Palcos maravilhosos que eu subi, pessoas maravilhosas que eu conheci, amigos que eu fiz, então só grandes recordações dessa época. Nós estávamos, né, o show aberto ao público, né, então estava muito cheio, estava muito calor. Bom, Rio de Janeiro, né, verão, Rio, 40 graus, então um calor infernal e muito cheio. E como a galera tinha chegado muito cedo para pegar lugar na frente, então assim, muitas crianças começaram a passar mal por conta do calor. Então assim, os bombeiros trabalharam muito naquele dia. Eu acho que toda a corporação dos bombeiros estava lá naquele dia, porque foi realmente um trabalho muito árduo. E aí, quando a gente estava chegando já no finalzinho do show, aquelas crianças que começaram a passar mal, os pais pulavam eles na grade, né? E aí eles começaram a invadir o palco. E os pais começaram a invadir junto. Então assim, eu só senti um puxão de um bombeiro, que me pegou de um lado por um braço só, e ele pegou o William do outro braço, também saiu arrastando a gente, levando a gente. Colocaram a gente na van e a galera, eu até brinquei, né? Parecia The Walking Dead. Querendo assim virar a van. Larissa, William! E eu chorando, orando, Senhor, não me deixa morrer. A gente vai viver, a gente vai morrer. Então foi uma das cenas também muito marcantes da nossa história, foi essa, da galera assim, a gente vê o amor do fã, do que ele é capaz, né? Inclusive de quase matar uma pessoa. Eu acompanhei muito pouco, porque assim, quando eu vou ser muito honesta, né? Eu sei que os fãs de Cavaleiros vão querer me matar nessa... traiu o movimento! Mas eu fui conhecer mesmo Cavaleiros do Zodíaco, o que era Cavaleiros do Zodíaco, quando eu entrei no projeto para gravar, né? Então assim, eu não fazia ideia, o William era mega fã, e assim, era ele que me explicava um pouco de como funcionava, do que era, mas eu mesmo particularmente não conhecia muito. E aí eu assim, assisti pouquíssimos episódios. Eu me lembro até hoje de um dos episódios que eu assisti, que acho que eu não... Faz muitos anos isso, gente. Depois disso eu não vi mais. Que eu lembro que alguém arrancava o coração, assim, enfiava a mão no peito. Eu lembro que, assim, ele explodia, virava, sabe, uma constelação, uma coisa assim. Cara, muito surreal. Eu falei assim, gente, que coisa doida. Explodir, virar uma constelação. É isso. Falei, gente, eu olhei e falei, gente, isso é surreal, que coisa maluca. Então foram poucas as coisas que eu assisti, porque... Como a gente estava sempre muito correndo, fazendo sempre muito show, eu tive 162 faltas no colégio, né, em um dos anos. Eu reprovei o ano por faltas. Eu tinha notas boas, porém eu reprovei pelo número de faltas.
Então, assim, como a gente estava sempre viajando muito, o pouco tempo que eu tinha, eu aproveitava para brincar o máximo que eu pudesse, né? E nessa época eu acompanhava outros desenhos, né? Então, eu gostava de Ursinhos Gummy, né? Então, tinha outras coisas que eu gostava dessa época. O Cavalo de Fogo, que inclusive eu gravei a música no meu canal. Então, eu aproveitava para assistir outros desenhos, né? Desenhos, não um anime. Guerreiras Mágicas de Hayward, que eu gostava muito, que inclusive muita gente não sabe, mas eu também gravei a trilha de abertura de Guerreiras Mágicas. Então eram as coisas que eu assistia na época. Cara, sabe uma coisa engraçada, assim, um fato bem curioso? Também praticamente nunca falo isso, e eu acho que nunca falei isso em entrevista, acredito. Acho que, a primeira vez. Quando eu fui convidada para gravar Guerreiras Mágicas, eu fui convidada a gravar sozinha Guerreiras Mágicas, porque era um desenho mais voltado para as meninas e tal, então eles queriam uma voz de criança, de menina. E eu gravei com um produtor chamado Augusto César, né? Que ele era conhecido como o Carneirinho, né? E o Augusto César, quando ele me passou a música, naquela época a gente não tinha WhatsApp, e-mail também a gente praticamente não usava e tal. Então o que ele fez? A gente tinha uma secretária eletrônica em casa, com uma fitinha cassete pequenininha, mini. E aí ele me ligou e falou assim, carioca também, Larissa, ó, é o seguinte, eu vou passar pra você aí, tal, a música, pra você ir decorando, pra você vir gravar no Rio amanhã. Então eu vou tocar violão aqui, faz o seguinte, desliga o telefone, deixa cair na secretária eletrônica e eu vou gravar na sua secretária eletrônica. E foi o que aconteceu. Então, deixa seu recado, não sei o quê, pi. Aí ele gravando lá, tal, voz e violão, a música. Nessa vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode... Aí, tipo, terminava o tempo. Aí ele pegava, ligava de novo, caía na secretária, ele gravava mais um pedaço. E aquele foi o material que eu utilizei. Aí eu ficava depois no telefone torcendo para ninguém ligar em casa, porque se ele se ligasse, parava a secretária. Então eu ficava usando aquele material para tirar a música, para ir gravar no dia seguinte já, pegar a ponte aérea logo cedo para ir gravar. Então foi assim que surgiu Guerreiras Mágicas. Então assim, são lembranças maravilhosas que eu tenho de uma fase que eu falo assim, cara, eu vivi a melhor fase de todos os tempos. Eu vivi anos 80, vivi os anos 90 já como uma profissional, então eu tenho só coisas maravilhosas a recordar desse tempo. Assim, eu falo, eu não sou velha, eu sou vintage, eu sou clássica. Então eu sou da época da secretária eletrônica de fitinha e, cara, é maravilhoso, né? Você recordar essas coisas assim, você faz uma viagem, né, no tempo. Eu cheguei a fazer algumas coisas assim, anos depois, já participando de eventos de anime, que nessa época que eu gravei não existia evento de anime, é uma coisa assim, meio que recente ainda, para minha concepção, eventos são recentes. Então eu vim fazer isso mais mesmo depois, com o passar dos anos, quando eu comecei a participar do Anime Friends e enfim. Né? Aí eu fazia as músicas, mas nessa época eu só gravei mesmo para passar, na época passava no SBT, gravei, mas o foco era o Cavaleiros do Zodíaco. Foi apenas uma participação e o pessoal reconhecia, é a voz da Larissa e tal. E era bem legal. O contato pós Sony Music, não. Nós viemos a nos falar muitos anos depois, quase 20 anos depois. Nos falamos durante algumas horas no telefone, mas assim, o William também tem a vida dele, que ele tem acho que 3 ou 4 filhos, ele também ele resolveu voltar para o projeto musical, então ele também está com foco na carreira dele, eu também na minha correria, então a gente acabou não se falando mais, mas chegamos a nos conversar em boas horas, né? Mas correria, né? Correria. Bom, você foi prova viva, né? Pra gente poder conversar hoje aqui a operação, né? Que foi. Foi tudo muito natural e foi tudo muito
Não foi processo seletivo como foi, né, antigamente. Eu praticamente, assim, foi dado o meu direito em gravar, digamos assim. Poxa, eu apareci num evento, no Anime Friends. Vamos tentar resumir, né? Um pouco difícil porque a história é longa, mas vamos tentar resumir. Eu fazia parte de uma banda de country americano, que é a banda Montana, onde o baixista fazia curso de mangá e era fanático por anime. E aí ele sabia que eu era cantora de Cavaleiros do Zodíaco lá, de 1995, e aí ele comentou comigo, cara, você tá sabendo de um evento que vai ter tal, lá no Espaço das Américas, não sei o que, chama-se Anime Friends. Aí eu falei, cara, tô sabendo não. Ele falou, pô, seria legal você participar de um evento desse, porque, poxa, né, você cantou lá no passado, que não sei o que. E aí? Eu falei, cara, vou lá ver qual é que é, né? E na época eu tinha um empresário, ele foi na frente, ele foi, tipo, de manhã no local, e aí ele encontrou um staff e falou, tudo bem e tal, quem que é o organizador do evento? É o Takashi. Aí ele falou assim, olha, eu sou empresário de uma menina que ela que gravou Cavaleiros do Zodíaco lá em 95 e tal, né, que era uma dupla, a Larissa e o William, o menino arregalou um olho deste tamanho. Mentira, mas cadê ela? Ela tá aí? Não, ela não tá, porque... Não, traz ela aí e tal, vou avisar eles, que não sei o que. Eu sou um dos organizadores, ajudo na organização e tal. Fui, descomprometidamente. Entrei no camarim, fui muito bem recebida e tal, e aí falaram, você trouxe o CD? Aí trouxe, levei o CD de Cavaleiros, né? Falei, vou cantar em cima do playback que tem lá no final. Quando eu subi no palco, foi uma loucura, assim, eu quase fiquei cega de flashes, a galera chorando, não acredito! Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive até para a própria galera da Yamato na época, né, de caraca, a Larissa tá aqui, tipo, 10 anos depois e tal, mulher, né? E aí comecei a receber convites, Anime Friends, Ressaca Friends, não sei o que, nananana. Participando dos eventos, recebi o convite da Alamo, né? Na época era uma produtora, né? Uma mulher que me ligou, tal, eu sou produtora daqui da Alamo, tal, presidente, não sei, e gostaria de saber se você tem interesse em gravar, a gente vai tá com Hades, a Saga do Santuário, você gostaria de gravar? É voz feminina. Eu falei, claro. Aí gravei, abertura e encerramento. Não quero mais me render, nem posso me machucar, eu não quero perder, meu destino é lutar. No jardim, o vento muda as folhas de lugar. E agora o meu caminho eu posso alterar. Aí veio o convite para Hades, a Saga do Inferno. Só que dessa vez pela do Brasil, né? Porque assim, poxa, fiquei conhecida como a cantora oficial de Hades, né? Então, poxa, gravou encerramento e abertura de Hades, a Saga do Santuário, tem que gravar do Inferno. E aí foi onde eu fui considerada cantora oficial. Então eu me tornei por, assim, digamos assim, por... Como é que eu posso explicar? Foi, cara, assim, reconhecimento, sabe? Por reconhecimento de lá do passado e terem surgido músicas que seriam interessantes na minha voz, recebi o convite, aceitei, recebi cachê, gravei, e aí só foi acontecendo. Não, a Larissa tem que estar no próximo, a Larissa tem que estar no próximo, a Larissa tá assim no próximo. Quando que vai ser o próximo pra Larissa gravar? E assim fiquei, e tô até hoje. Luz, o luar e as estrelas, brilha o amor por onde você for. O fogo aquece o frio e acende o meu coração. Foi uma faca de dois gumes, né? Porque assim, quem acompanha o universo de anime sabe que os fãs de anime são fãs extremamente exigentes, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu recebi muitos elogios pelo meu trabalho, eu recebi duras críticas por uma questão de produção musical, que não é da minha alçada. Mas que os fãs não sabem para quem reclamar, então joga a responsabilidade para cima de mim. Seu trabalho ficou horrível, porque a voz, a terça, a voz quinta tá muito alta, que não sei o que, você tá berrando. E eu falava assim, cara, não é culpa minha, a minha parte eu fiz, eu gravei exatamente o que precisava gravar.
Agora a questão de produção, sabe, mixagem, masterização, não é comigo, né? Então assim, mas como infelizmente nessa época, apesar de ser uma fase muito boa, profissional, era uma fase onde a parte musical era a menos reconhecida, era a menos favorecida, então nós gravávamos em estúdios de dublagem, com produtores de dublagem, não com produtores vocais, né, produtores musicais, e sim como produtores de dublagem. Então, se a gente não soubesse fazer, ok, né, tipo assim, o satisfatório é vir, colocar a voz tônica e tá tudo certo. Então eu que ainda, né, exigi um pouco mais, falei, não, a música pede, tem várias vozes, então vamos gravar. Tá, você faz? Faço, lógico que faço. Ah, então beleza, dou o rec aqui e você faz. Entendeu? Então, da mesma intensidade que eu recebi um carinho muito grande, a gratidão de, poxa, 10 anos depois você tá aqui de novo, eu ao mesmo tempo fui massacrada. E eu tive que ter um equilíbrio psicológico, emocional muito grande, porque eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada a fazer casa noturna, né, eu tava acostumada a fazer shows ali e tal, eu não tava acostumada com rede social, da galera, sabe, dos haters, né, que é o que a gente chama de hater hoje, do pessoal falar mal, entendeu? Então eu tive que ter um jogo de cintura muito grande para não me afetar. E aí eu consegui ir melhorando a cada trabalho, que nem quando a gente fez Hades, a Saga do Inferno, até a composição eu tive participação. Né? E apesar da gente gravar na do Brasil, eu tive mais liberdade para trabalhar mais a minha voz, para a gente melhorar um pouco esse aspecto. E quando veio os outros trabalhos, né, que eu tive a ajuda do Rodrigo Rossi, foi quando a gente começou a gravar juntos e tudo mais, aí a gente conseguiu melhorar um pouco mais ainda, dar uma cara mais profissional para esse trabalho. Na verdade, assim, o que realmente era justo, né? Era dar uma cara mais profissional para o trabalho, né? Não só, vamos gravar uma música ali, não, vamos fazer uma coisa profissa. E foi aí que a gente começou a pegar mais no pé, não, vamos gravar em estúdio musical, vamos gravar com tudo que tem direito. E assim a gente tá fluindo. Surgiram memes na época, surgiram postagens assim de muito mau gosto da época. Falei, gente, eu só tô fazendo o meu trabalho, entendeu? Então assim, assim como existiam também muitos que criticavam, outros que sabiam do que eu estava falando e vinham também a meu favor. Falava, gente, ela fez o trabalho dela, entendeu? Assim, se o cara na mixagem, na masterização deixou a desejar, não é culpa dela, mas as vozes estão aí. A gente tem que estar preparado para receber elogios, que é muito fácil, é muito bom, mas a gente também tem que estar preparado para as críticas. Porém, a crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. E a crítica feita com propriedade, quando a pessoa sabe do que está dizendo, também é muito bem-vinda. Agora, a pessoa que fala para pentelhar, que fala sem saber e não sabe para quem reclamar e reclama para você, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Que no caso é quem está exposto. Né, que no caso era eu. Mas assim, também aprendi muito com essa época. Aprendi muito a não rebater muitas coisas, né, a relevar certas coisas, né, e fazer o trabalho sempre muito mais bem feito para que a gente possa sempre olhar e falar assim, caraca, esse ficou bom, hein? Nossa, esse ficou bom, mas aquele outro ficou melhor ainda. A gente sempre se superar.